Olá, Jacknautas, tudo bom? Bom, aqui é Jack Brandão mais uma vez, estou aqui com vocês, continuando aquele nosso papo do último vídeo, a respeito da questão da imagem que eu falei para vocês, que existem para mim algumas palavras que são chave, e eu acho que é muito importante as pessoas terem conhecimento para que possam realmente se precaver do abuso que nós estamos vendo hoje, das falsas imagens que as pessoas estão passando por aí, e além das próprias fake news, que a imagem pode ser uma fake news também. Eu posso criar uma imagem qualquer e dizer que essa imagem é verdadeira sem ser. As pessoas acabam acreditando naquilo e vão repassando. Como eu havia dito para vocês, existem para mim algumas palavras que são chave. E eu havia falado no nosso vídeo anterior sobre a questão da verdade, que eu havia dito que para mim é uma palavra que eu havia tirado do meu vocabulário. Agora, palavras que para mim são muito importantes e eu quero compartilhar com vocês. Muitas pessoas do meu ex-grupo de pesquisa, do meu centro de estudos imagéticos já conhecem bem e eu quero transmitir isso para vocês. A primeira palavra que eu acho muito importante que nós tenhamos de ter conhecimento é a palavra logos. Que é logos? Logos é uma palavra que vem do grego e é uma palavra que ao longo da história ela teve muitas acepções, ou seja, muitos significados. E chegou a nós o significado de palavra. Então, logos é igual a palavra em português. Nós temos, por exemplo, o logos como algo tão importante que o homem passa a existir enquanto ser humano quando ele cria o logos, ou seja, quando o homem faz a palavra, quando ele usa a palavra. E é óbvio que a palavra, ela não é só grafada, escrita, como também ela é falada. O que nos diferencia dos outros animais é exatamente isso, é o uso do logos. Não simplesmente o som. Nós não fazemos como os outros animais, pelo menos que nós conheçamos de uma forma mais clara, nós não simplesmente emitimos sons. Nós transmitimos informações por meio desses sons. Nós codificamos, uma outra palavra importante, codificar. O que é codificar? É tornar código aquilo que eu quero, ou seja, eu pego uma imagem, codifico com algumas informações e algumas pessoas dentro de um grupo específico vão entender. Olhem essa imagem. Essa imagem representa um peixe, que no século I da nossa era era um código, era codificada pelos cristãos para indicar, olha, eu sou cristão. Então, aqueles que eram cristãos sabiam que o peixe representava o ser cristão, porque representava Jesus. Por que representava Jesus? Porque era um acróstico. O que é um acróstico? Havia as palavras iniciais de uma palavra em que dizia Jesus, Salvador do mundo, Jesus, Filho de Deus vivo, Salvador do mundo. Então, juntando essas palavras, ixios formava a palavra peixe em grego. Então, como havia esse acróstico, os cristãos começaram a usar este símbolo do peixe como a representação de Jesus. Então, isso é codificação. Então, voltando à palavra, ao logos. Então, logos é isso. O logos é muito mais do que um mero som que nós emitimos como os animais. Os animais latem. Só que os animais podem até se comunicar, que nós não sabemos de modo efetivo, mas eles não transmitem este som para as próximas gerações.
Só aqueles que realmente já estão praticamente codificados geneticamente, ok? Se nós não vamos ver, por exemplo, um cachorro miar. Por quê? Porque ele é codificado geneticamente para latir. Então todo o aparelho fônico dele é feito para isso, para que ele possa emitir esse som. O ser humano, por outro lado, quando ele cria o Logos, ele acaba se tornando um ser diferenciado. E essa diferenciação nos torna o quê? Senhores do nosso destino e da nossa vida e do mundo que estamos à volta. É interessante que o Logos faz com que o homem se torne um super-homem. Porque, vamos pensar, no mundo animal, o ser humano é um dos poucos animais cuja infância ela é muito longa. Então quer dizer o quê? Enquanto os animais já praticamente saem e andam, nós não. Nós precisamos ficar junto aos pais durante muitos anos, para que a gente possa caminhar sozinho. Então, o Logos nos proporciona exatamente essa força que nós, enquanto espécie, não temos. Nós não temos grandes ferrões, nós não temos grandes dentes, nós não temos garras, nós não temos praticamente nada. Mas nós temos algo que é muito importante, que é o nosso cérebro muito grande em relação aos outros animais. E este cérebro, diante da própria evolução, nos tornou capazes não só de articular sons, mas de codificar o nosso pensamento por meio do som, transformando este Logos numa arma muito poderosa. E quando eu digo numa arma poderosa, nós temos de pensar o seguinte: da mesma forma que este Logos, da mesma forma que esta palavra transmite frases bonitas, belas, de alento, de alegria, de carinho, ela também transmite ódio, ressentimento, raiva. Então, nós temos de sempre lembrar o poder da palavra, o poder do Logos. Então, o Logos, a palavra, é muito mais do que uma certa simbologia. Não, é muito mais do que isso. Por isso que eu sempre digo que o Logos, eu não posso simplesmente dizer que o Logos é a mera palavra. Eu não posso simplesmente traduzir Logos para palavra, porque a palavra Logos, ela traz dentro dela uma gama muito grande de informações. E este poder é um poder que o homem tem. E eu tenho um poema que eu escrevi há muitos anos, em que alguns versos eu digo assim: quem domina a palavra, o Logos, ou domina o mundo, ou não se deixa dominar por ele. Então nós não temos muita escapatória. Ou nos deixamos, ou dominamos por meio da palavra outros homens, ou por meio da palavra não nos deixamos dominar por homens perversos, homens ruins, homens que não pensam no outro, mas só pensam em si. Isso é algo extremamente importante. Basta nós pensarmos um pouco na Alemanha nazista. Um homem praticamente sem expressão, um homem que a priori não era nem alemão, era austríaco, mas Hitler, ele conseguiu dominar e ele conseguiu descobrir que o grande poder que ele tinha era o poder da oratória, o poder da fala, o poder do Logos. E dominou com este Logos todo um país praticamente. Nós temos exemplos muito parecidos hoje, né? Pessoas inexpressivas que se tornam grandes, não digo nem oradores, porque tem determinadas pessoas que nem oradores são, mas enfim, mas elas conseguem dobrar as outras por meio do Logos, ou seja, elas conseguem fazer com que as outras pessoas se deixem
levar, porque as pessoas que estão a seu redor dominam essa informação, dominam o poder da palavra. E ao dominar o poder da palavra, o que ela faz? O que elas fazem? Elas simplesmente vão dominar as outras, que se deixam levar. Então aqui é que reside esse grande diferencial. Dominamos a palavra. Com a palavra nós dominamos a nós mesmos, a nós próprios. Nós podemos dominar os animais que estão ao nosso redor e nós podemos dominar as pessoas também. Seja dominar no sentido positivo, ou seja, de ajudá-las, ou no sentido negativo, de levá-las à destruição, ou usando dessas pessoas para o meu próprio interesse. Então aqui fica essa explicação muito superficial do que é o Logos. Existem alguns artigos meus, eu acho que vale a pena, até no Academia, para você, quem quiser conhecer, em que eu falo sobre o Logos. E eu tenho uma dica para vocês hoje, que é o meu último livro, o meu último romance, A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja. Este livro, mais do que a história do sudário, principalmente nesse primeiro volume, eu vou buscar traçar exatamente o que? A construção da imagem de Jesus ao longo dos anos, tendo como base o sudário de Turim. Então, grande parte das minhas pesquisas em relação à imagem estão aqui. Como eu disse, esse é o primeiro volume, esse volume vai até o século II. O segundo volume, que vai ser lançado no final do ano, começa no século III e vai até o século V. Então eu uso o sudário como uma mostra de que é possível sim o homem usar da imagem para representar Deus, por exemplo. Que isso não é um caso para um outro vídeo, para uma outra conversa, ok? Fica a dica, pessoal, vale muito a pena. Comprem pelo site que está aí, ó, o endereço. As pessoas estão comprando, eu estou muito feliz, pessoas do Brasil inteiro, até pessoas fora do Brasil estão me perguntando. Infelizmente só tem português ainda, mas vale muito a pena. Aqui eu vou traçar exatamente isso. Toda a história da construção de um pano e como esse pano se transforma numa imagem. Aí nós vamos voltar ao Evangelho de São João, em que diz, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Não esqueça que em português nós traduzimos logo por palavra. São Jerônimo, quando traduziu a Bíblia do grego para o latim, ele não usou a palavra, ele não traduziu logos por palavra, ele traduziu logos por verbum. Então nós usamos a palavra verbo. Então nós dizemos, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Bom, isso é história para uma outra, conversa para uma outra história, para outro vídeo. Eu peço para vocês que curtam mais uma vez o meu canal, estou voltando com ele mais uma vez, agora em casa não tem muito tempo. Pelo contrário, tenho muito tempo, então agora eu quero ver se eu consigo todos os dias falar um pouco das minhas pesquisas, do meu trabalho, ok? Aqui no nosso canal, o Pensamentos Soltos por Jack Brandão. Valeu para vocês, curtam a página, deem um like nisso daqui, compartilhem, tá bom? Valeu para vocês, pessoal. Beijo a todos e abraço a todos. Distante, fiquem no isolamento, não se esqueçam, não vão à rua a menos que seja necessário, usem máscara. Tchau, tchau.